Eu vou te mostrar 10 fatos sobre a física quântica que vão simplesmente alugar um triplex na sua cabeça. Mas antes de eu começar, eu quero te pedir uma coisa. Desliga por 1 minuto a sua mente analítica, que é aquela que duvida de tudo, que julga, que pensa que sabe sobre tudo. Esquece por uns minutos as suas contas, os seus problemas, as suas pendências. Eu quero te convidar para um lugar que talvez você nunca tenha ido na sua vida, nunca tenha visitado antes. Você não precisa acreditar em nada ainda. Só se permita estar aqui, me empresta um pouquinho do seu tempo, porque vai valer a pena. Porque o que eu vou te mostrar hoje não é teoria, é algo que foi testado, que foi comprovado e que quando você entende de verdade, muda completamente a forma como você enxerga cada escolha que você faz, cada momento que você passa, cada movimento que acontece na sua vida. A física quântica é o estudo do comportamento da matéria e da energia no nível mais pequeno que existe, que é o nível subatômico. E o que os cientistas encontraram lá dentro foi o que quebrou tudo que a gente achava que sabia sobre a realidade. Uma partícula pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Pode se conectar com outro lado do universo instantaneamente, e isso não é ficção, é ciência comprovada, repetida em laboratório. Eu distribuí isso em um ranking de 10 a 1, que é do mais surpreendente até o que vai mudar completamente a forma como você se enxerga. Então bora lá para essa viagem. No nível quântico, uma partícula não está em um lugar só. Ela existe em todos os estados possíveis ao mesmo tempo, até o momento que alguém observa. Nesse momento, ela então colapsa em uma única realidade. Os cientistas não usaram um olho humano para poder descobrir isso. Eles usaram detectores, medidores, instrumentos de precisão e mesmo assim o simples ato de medir mudou tudo. Agora vamos tentar conectar isso tudo na nossa realidade. Antes de você tomar uma decisão, todas as versões de você existem ao mesmo tempo. A versão que larga o emprego, a versão que fica, a versão que começa o negócio, a versão que quer voltar a estudar, a que tem coragem, a que recua. Todas elas estão ali em superposição, esperando, como uma hipótese. Mas quando você observa, você decide, você escolhe uma dessas versões que se colapsa na realidade. Ao mesmo tempo, automaticamente, as outras deixam de existir. Então, toda escolha que você adia, toda escolha que você recusa, é como se você estivesse impedindo de que aquela realidade aconteça. É como estar em cima do muro. Você não sabe o que você quer nem para onde vai. E no momento que você observa o que você decide, que você faz uma dessas escolhas, essa versão de você se colapsa em uma realidade. E ao mesmo tempo, automaticamente, as outras deixam de existir. Por isso que toda escolha que você adia é uma superposição que você se recusa a colapsar e fica em cima do muro. Ficar em cima do muro tem um custo e ele se chama ansiedade. Duas partículas, quando emaranhadas, se conectam de uma forma que desafia o espaço e o tempo. Quando o estado de uma muda, a outra muda instantaneamente, mesmo que estejam do outro lado do universo. Não existe um fio entre elas, não existe um sinal viajando, a conexão simplesmente existe. Isso foi medido, foi comprovado e continua sendo um dos maiores mistérios da física moderna. Agora pensa isso na sua vida. Você já percebeu que quando você muda internamente, as coisas ao seu redor começam a mudar também? Mesmo sem você falar nada, quando você começa a trabalhar a sua autoestima e você de repente começa a perceber que as pessoas estão te tratando diferente, você para de aceitar o que te adoece e aí os relacionamentos ao seu redor parece que se reorganizam, você muda a sua frequência interna e as oportunidades que chegam também começam a ser diferentes. Isso não é coincidência, é o emaranhamento. Você e o mundo ao seu redor estão conectados mais do que qualquer lógica consegue explicar.
Esse é um dos experimentos mais famosos da física quântica, que é a dupla fenda. Quando cientistas disparam partículas em direção a uma placa com duas fendas, sem nenhum instrumento de medição, as partículas se comportam como ondas, criando um padrão de interferência do outro lado. Mas quando colocam um detector para medir por qual das fendas essa partícula vai passar, o padrão muda completamente. As partículas passaram a se comportar como objetos sólidos. O detector não tocou em nenhuma das partículas, não desviou fisicamente, ele só as observou. E isso foi suficiente para mudar completamente o que elas se tornaram a partir disso. Agora traz isso para a sua vida. Quem observa o próprio casamento procurando o que não funciona, encontra exatamente isso. Quem observa o próprio corpo com repulsa, vive em conflito com ele mesmo. Quem observa o próprio futuro com medo, colapsa na realidade, escassez antes mesmo de agir. A forma como você olha não é neutra. Ela participa ativamente do que faz com que ela se torne real. Na física clássica, se uma partícula não tem energia suficiente para atravessar uma barreira, ela simplesmente não atravessa. E fim, ponto final. Mas no mundo quântico, existe uma probabilidade real de que ela atravesse mesmo assim. Sem ter energia suficiente, sem destruir a barreira, ela simplesmente aparece do outro lado. O fenômeno é tão real que é o que mantém o Sol funcionando. A fusão nuclear no interior das estrelas só é possível por causa do efeito túnel quântico. Pense em algum momento da sua vida em que você não sabia como você ia conseguir alguma coisa. Você não tinha dinheiro suficiente, você não tinha contatos, você não tinha experiência suficiente e mesmo assim, aquilo que você queria aconteceu. O caminho apareceu onde você jurava que não havia nada. Isso não foi sorte. Foi você atravessando uma barreira que só parecia indisponível na lógica clássica. O universo opera com uma física muito diferente da que a gente aprendeu na escola. A matéria e a luz se comportam de formas completamente diferentes dependendo de como são observadas. Em alguns experimentos, elas se comportam como ondas mais fluidas, expansivas, difusas, e em outros como partículas sólidas, definidas, localizadas. E não é que uma seja diferente da outra, é que a mesma coisa se manifesta de diferentes formas dependendo do contexto de quem observa. Você já deve ter se sentido assim. Em alguns ambientes você é onda, você é criativa, expansiva, leve, cheia de ideias, e no outro você contrai, você fica pequeno, você define, você é definido pelos limites do ambiente ou das pessoas ao seu redor. Isso não significa que você é incoerente, significa que você, como a matéria, se manifesta diferente dependendo do campo em que você está inserida. E a pergunta que vale fazer é a seguinte: em quais ambientes você está se permitindo ser onda e em quais ambientes você tem se contraído em partículas sem perceber? Heisenberg descobriu algo perturbador. É fisicamente impossível conhecer ao mesmo tempo a posição exata e a velocidade exata de uma partícula. Quanto mais você sabe de uma, menos você pode saber da outra. Não é uma limitação nos instrumentos, é uma limitação da própria natureza da realidade. A incerteza não é um problema a ser resolvido. Ela é uma característica fundamental do universo. Agora me diz aqui quantas vezes você não agiu porque precisava ter certeza primeiro, precisava saber se aquilo ia dar certo antes de começar, precisava garantir de que não ia se machucar antes de amar, precisava ter todas as respostas antes mesmo de dar o primeiro passo. A física quântica, ela prova que essa certeza nunca vai chegar. Isso não significa que você é incapaz de planejar alguma coisa, mas porque a incerteza é a natureza da realidade. Agir sem ter todas as respostas não é irresponsabilidade, é a única forma de você jogar e de você participar e de poder fazer com que sua realidade seja a melhor possível.
O vácuo quântico é uma das descobertas mais contraintuitivas da física moderna. O que parece ser um espaço absolutamente vazio, sem nada, sem matéria, sem energia, na verdade, ferve de atividades. Partículas surgem e desaparecem em frações de segundos. Energia flutua constantemente. Não existe vazio. O que parece vazio, na verdade, está cheio de potencial. Nos momentos da nossa vida que nós parecemos que estamos vazios, aquele período de que nada parece que estava acontecendo de fato, que nada estava mudando, em que você se esforçava, mas não via resultado, em que o silêncio parecia uma resposta negativa do universo, esses momentos não são vazios, são o vácuo quântico, cheio de movimento invisível que você não percebe que está ali, mas que está te preparando para que você consiga aquilo que você quer. E a estrutura está sendo construída antes de qualquer resultado aparecer. O vazio que você sentiu não é ausência de resposta, na verdade é a resposta sendo preparada. Teletransporte quântico não move a matéria de um lugar para o outro, mas ele transfere informação. A informação simplesmente aparece no destino. Não tem trajeto, sem tempo de viagem, sem uma explicação. Você já teve essa intuição, só que não tinha uma origem lógica. E aí você ficava pensando, meu Deus, o que será que isso significa? Um pressentimento que se confirmou um tempo depois, uma ideia que apareceu completa, do nada, sem você ter pensado nela conscientemente. A ciência ainda não tem todas as respostas sobre intuição, mas está começando a entender que essa informação pode sim se mover de formas que a lógica não comporta, que a lógica não explica. E o que você sente sem saber de onde veio pode ser mais real do que parece e também mais útil. Schrödinger criou um experimento mental para mostrar os absurdos da superposição em escala maior. Um gato dentro de uma caixa fechada, um mecanismo ligado a uma partícula quântica. Se a partícula decai, o gato morre. Se não decai, o gato vive. Enquanto a caixa está fechada e ninguém observa, a partícula está nos dois estados ao mesmo tempo. O que significa é que, pela lógica quântica, o gato está ao mesmo tempo vivo e morto. Só que no momento que alguém abre a caixa e observa, a realidade colapsa em uma das duas. Agora pensa isso nos seus sonhos. Aquele projeto que você ainda não começou. Aquele relacionamento que você ainda não buscou, não encontrou. Aquela versão de você que você ainda não declarou ela para o mundo. Enquanto você não observa com intenção, enquanto você não decide, não age, esse sonho, ele está vivo e morto ao mesmo tempo. E aqui está um detalhe muito maluco. A forma como você abre a caixa determina o que você vai encontrar lá. Então, quem abre esperando ter um gato morto já estava, de certa forma, colapsando essa realidade antes mesmo de confirmar ela, vendo, né, no caso. Quem abre acreditando que o gato está vivo, ele colapsa também essa possibilidade. Você não precisa ter certeza do resultado, mas você precisa escolher com qual olhar você vai escolher abrir essa caixa. O experimento mais perturbador de todos não tem nome de cientista famoso. É a conclusão que emerge de tudo que a física quântica já descobriu ao longo de décadas. A realidade no nível mais fundamental não existe de uma forma definida quando não está sendo observada. Ela existe como um potencial, como uma possibilidade, como uma onda de probabilidades. Ela colapsa em algo concreto apenas no momento da observação. E o que isso significa, Natália? Significa que a realidade não é um cenário fixo, onde você aparece como um personagem, mas é como se fosse um tabuleiro. E você não é uma peça sendo movida, você é o jogador. O que eu quero que você conclua com isso? A física quântica passou décadas estudando partículas e, no fim, descobriu
algo sobre você, que a realidade não é um cenário fixo, onde você aparece como personagem, ela é um tabuleiro, e você não é uma peça sendo movida, você é o jogador, e cada observação colapsa um tipo de possibilidade. Quando você escolhe permanecer em um relacionamento que te adoece, você está fazendo uma jogada. Quando você deixa de ir em uma entrevista por medo de achar que você não é boa o suficiente, você está fazendo uma jogada. Quando você tem comportamentos que te destroem e você finge que não percebe, você está fazendo uma jogada. E não existe essa possibilidade de você não estar jogando, você já está jogando. A questão é se você está jogando com consciência, porque jogar diferente não significa você ter todas as respostas, mas sim que você vai observar diferente. A pessoa que joga com consciência, ela olha para o relacionamento que adoece e pergunta: o que eu estou fazendo aqui? A pessoa que joga com consciência chega lá na entrevista com medo, mas ela vai do mesmo jeito, porque ela sabe que o medo não é sinal de que ela seja incapaz, e sim um sinal de que aquilo importa muito para ela. A pessoa que joga com consciência percebe o comportamento autodestrutivo antes de agir. Ela para, ela pensa e faz outra coisa. E não é porque ela é perfeita, mas porque ela está desperta. As peças são as mesmas, o que muda é o jogador. A física quântica não te deu poderes novos, ela só revelou o que sempre esteve ali. Você sempre foi o centro, você sempre foi o observador, sempre foi quem define o próximo movimento. A única diferença é que agora você sabe, e quem sabe joga diferente. Se esse vídeo reorganizou algo dentro de você, me conta aqui nos comentários quais dos 10 fatos chegou mais fundo aí no seu coração e na sua mente. E se você quer entender como aplicar isso na prática, como de fato começar a jogar com consciência, se inscreve aqui no meu canal e não perde nenhum dos meus vídeos, que com toda certeza eles vão te ajudar a colapsar uma realidade muito melhor. Um beijo e até o próximo vídeo.